mercado financeiro, os investidores hoje não estavam muito dispostos a ir às compras. A Bolsa de Valores de São Paulo acabou fechando em queda, o dólar subiu. A repórter Rosana Cerqueira está na Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo e a gente conversa com ela agora. Oi, Rosana, boa tarde. Dia de cautela hoje. Boa tarde, Leilane. Dia de muita cautela. Os investidores aqui e no Brasil pisaram no freio, não exageraram nas compras realmente. Hoje foi um dia em que os investidores preferiram não arriscar as suas posições. Esse é um termo que se usa muito comumente aqui no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo até abriu em alta, seguindo a alta da Ásia, da boa parte da Europa no começo da manhã, mas depois inverteu essa tendência positiva e passou a cair com a queda do índice Dow Jones. E ela fechou no negativo, queda na Bovespa de 0,61%, 67.184 pontos, um bom volume negociado, é verdade, 5 bilhões, 680 milhões de reais negociados nesta segunda-feira. O dólar oscilou ali próximo da estabilidade, fechou com pequena alta de 0,22%, valendo no fechamento R$ 1,809. E no mercado futuro de juros houve uma pressão maior, nós vamos detalhar essa pressão, mas no mercado futuro de juros, janeiro de 2011, que é um contrato de curto prazo, uma alta de 0,68%, taxa anual de 10,35%. E o Dow Jones, queda de 0,18%. Há um certo clima de instabilidade, de insegurança por parte dos investidores com relação ao futuro da economia na Europa, o futuro da economia americana, e tudo isso acabou pesando hoje e levando a esse clima mais negativo nos Estados Unidos. Até porque na quarta-feira, e por isso muitos investidores não arriscaram as suas posições hoje, o presidente do FED, Ben Bernanke, vai falar no Congresso americano, vai apresentar sua proposta para a política monetária do país, e há uma certa insegurança, algum temor em relação a isso, e sempre os investidores nessa situação preferem realmente optar por esse clima de cautela. E sobre hoje, nós tivemos aqui no Brasil a divulgação do relatório Focus, que é uma pesquisa que o Banco Central realiza com os principais bancos do país sobre o futuro da economia. E sobre este assunto, pesquisa Focus, nós vamos conversar com o nosso entrevistado, que é Celso Grise, ele que é professor da Faculdade de Economia da USP e também presidente do Instituto de Pesquisa Fractal. Exatamente, esse relatório Focus indica que os bancos contam com uma pressão inflacionária maior daqui para frente, neste ano. Ele fala em uma elevação do IPCA de 4,80 para 4,86. O que significa isso? Bom, de 4,80 para 4,86 não é uma pressão tão forte. Entretanto, está a refletir muito do aumento internacional do dólar e do próprio aumento do dólar no Brasil, que recentemente tivemos, não é? E que vai importar a inflação. Importa inflação através dos produtos que nós importamos e que, por isso, ficando mais caro, tem que ser repassado aos preços. De outro lado, nós estamos com o consumo bastante ativado. E crescendo desse jeito, não há dúvida nenhuma de que nós vamos ter uma ameaça de escassez. Não é por outra razão que o próprio Boletim Focus de hoje mostra um crescimento industrial bastante expressivo. Um pouco abaixo da previsão anterior, mas muito expressivo, acima de 8,4%. Esse crescimento significa que as empresas brasileiras já estão trabalhando no limite da sua capacidade instalada e que, portanto, não há, no curto prazo, a possibilidade de um choque de oferta que combata preços. Ou seja, mais crescimento, mais inflação. E essa inflação, inclusive, influenciou hoje no mercado de juros. Só registrando, nós tivemos essa alta de praticamente todos os contratos de curto prazo. Agora, esse relatório Focus também, Grise, fala pela quinta vez, falando econômico, pela quinta vez há uma projeção positiva, um aumento para o PIB no fechamento de 2010. Fazendo um contraponto, o relatório é bom ou é ruim? Essa é a pergunta. É positivo que o país está crescendo, mas ainda vamos andar na corda bamba em 2010? Sem dúvida nenhuma, nós vamos crescer, puxado pelo consumo interno de um lado e pelos investimentos externos, que estão ajudando muito o Brasil a aumentar a formação de capital fixo aqui dentro e geração de emprego. Por outro lado, as ameaças inflacionárias, que devem ser tratadas já quase consensualmente, uma opinião que se formou com uma elevação das taxas de juros.
outro lado, uma coisa muito interessante na nossa economia. A nossa dívida pública tem diminuído e isso nos ajuda a combater a inflação. Ok, Grise, muito obrigada pelas informações. Nesse dia morno aqui no mercado financeiro, só vou repetir os números, Leilani. Bovespa queda de 0,61%, o dólar subiu um pouquinho só, 0,22%. Começamos bem a semana, razoável, né, eu diria, Leilani? Acho que está bem interessante. Agora acho que a gente pode aguardar emoções fortes na quarta-feira, pelo que você falou, né? O mercado inteiro vai estar de olho na quarta-feira, quarta e quinta. É. Obrigada, Isso, exatamente. Rosana.